Muito boa tarde para você que sintoniza a Rádio Band News FM Salvador, para você que segue a gente no YouTube oficial da Band Bahia e também nos acompanha aqui na tela da Band Bahia. Esse é o Boa Tarde Bahia. Seguiremos juntos até as 2h30 da tarde aqui na tela da TV Band. E, claro, seguiremos logo depois na rádio e no YouTube até as 3. Eu sou Luiz Felipe Veloso. É uma satisfação ter você aqui conosco e hoje, na bancada do Boa Tarde Bahia, temos a satisfação de receber o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Pedro Maia. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Luiz Felipe, uma boa tarde também a todos os ouvintes e telespectadores da Band. Uma alegria estar aqui no estúdio e participando desse momento, dessa entrevista. E em clima de São João, não é, procurador? Em clima de São João, vivendo aí tudo que os festejos nordestinos nos trazem a título de identidade, a satisfação das pessoas nas ruas, a economia ativada, a cultura. Eu considero a melhor época do ano, tenho a certeza disso. Estamos juntos nisso. Com todo respeito, eu sempre digo, com todo respeito aos apaixonados pelo carnaval. Que eu sou também. Mas o São João... É o São João. O cheiro, né? Há poucos dias fizemos uma entrevista muito interessante e os nossos entrevistados falavam o seguinte: o São João é uma festa multissensorial. Ela tem cheiro, ela tem um som particular, ela tem um clima diferente e por isso ela é diferente e não tem para onde correr. Pois bem, eu digo que o São João é o Natal do Nordeste. O momento onde as famílias se reúnem na cidade de origem, com clima frio, uma mesa farta, com comida típica, música típica e todos muito alegres, celebrando a vida e a coragem do povo nordestino. Atribuem essa classificação a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, mas há quem diga que ele aprendeu com alguém e tornou, né, publicizou com a capacidade que ele tinha de visibilidade. Luiz Gonzaga pode se apropriar e tornar própria dele qualquer expressão positiva. E já que a gente está falando de São João, o Ministério Público da Bahia ela tem um papel fundamental, sempre teve, mas tratou de sedimentar essa presença e essa participação quando garante, de uma certa forma, uma fiscalização muito atenta e também uma orientação às prefeituras no que diz respeito aos gastos que são realizados nesse período, né? A gente sabe, nós estamos num estado com 417 municípios, muitos deles com decreto de situação de emergência ativos, por exemplo, seja por causa da seca e da estiagem, seja também por causa de alagamentos. Nós temos um estado diverso. E, portanto, o Ministério Público acaba ficando responsável por acompanhar de perto esses municípios que padecem dessas dificuldades e precisam gastar nesse período, e também aqueles outros que são tradicionais nessas festas. Qual o balanço que o senhor faz nesse ano dessas fiscalizações? Bom, desafio enorme. Estamos na Bahia, essa Bahia de meu Deus, a Bahia que é a Bahia e que tem um território com a dimensão de país. A Bahia é do tamanho da França, que tem sua capital no extremo, no litoral, que tem 27 territórios de identidade, uma diversidade cultural, de biomas e que tem tanta riqueza e tanta desigualdade e que cobra tanto de uma instituição com o perfil constitucional do Ministério Público uma atuação firme. O Ministério Público atua na defesa do patrimônio público, também na defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural. E daí já se vê que é uma instituição que tem que estar presente num momento como esse de forma bastante ativa. Fizemos a iniciativa pelo 3º ano consecutivo, essa iniciativa disruptiva, eu diria também contra-majoritária, e que traz elementos de criatividade e coragem de forma inédita dentro do nosso país, de promover um painel de transparência nos festejos juninos. Luiz Felipe, transparência, esse valor tão caro a um ambiente arejado, democrático, que traz e guarda a referência na Constituição Federal de 88 e que nossa sociedade ainda tanto carece. A transparência é um valor bastante cultivado pelo Ministério Público, até porque, como instituição que cobra, tem que ser exemplo. Somos hoje a instituição, dentre as unidades do Ministério Público brasileiro, com maior transparência. Recebemos nota máxima no ano de 2024 do nosso órgão de controle externo, o Conselho Nacional do Ministério Público. E, além disso, recebemos também o selo diamante da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas dos Estados e da União, tribunais de contas que são as entidades que controlam os nossos gastos. Então, temos esse selo diamante, 2 instituições da Bahia, poucas no Brasil, e, portanto, podemos cobrar porque damos exemplo em relação
relação a isso. Excelente. Eu tenho costumado dizer que a mulher de César tem que ser como as instituições públicas. Não podem apenas ser, tem que parecer que são. Então, trabalhamos no portal de transparência dos festejos juninos, um cultivo à transparência e, por outro lado, propiciando o controle social. São esses dois pilares desse projeto que, na última semana, na terça-feira, no dia 10, foi celebrado a entrega do selo de transparência dos festejos juninos, foi entregue aos gestores dos 417 municípios, algo que me deixou muito feliz. Essa entrega dos gastos... Vou lhe interromper. Todos os municípios receberam? Começamos esse projeto em 2023. Nossa! E 220 municípios receberam o selo. Uhum. Em 2024, 335. Esse ano, os 417 municípios receberam o selo de transparência. O que comprova que temos algum tipo de manifestação de São João em todos os municípios do nosso estado. Exatamente. Tem alguns que não têm manifestação. Eles preenchem um formulário informando que não efetivaram qualquer despesa Perfeito. no período de 1º de maio até o dia 31 de julho. Então, está entendido dessa forma. 92 municípios dos 417 ainda têm contratações pendentes e tem até o dia 31 de julho para fazer o encaminhamento para que possamos fazer a consolidação final do painel. Perfeito. Isso é importante esclarecer. Uhum. Mas todos se comprometeram com essa ideia de dar ampla transparência e de forma voluntária. Isso é um avanço civilizatório, eu tenho a certeza disso. O controle social é algo que é extremamente desejado, desejável. Eu registro sempre para quem me pergunta sobre o painel, nós sempre tivemos acesso a essas informações, o Ministério Público, as Cortes de Contas, mas isso acontece a posteriori. Sim. E não possibilita que o cidadão, aquele que é o destinatário de todo o serviço do município, possa acompanhar, debater, discutir e realizar o controle social, que é extremamente efetivo, Luiz Felipe. O cidadão vota, e ele vota numa pessoa, que é o prefeito, mas ele vota também numa plataforma que é apresentada, num projeto de gestão. E dentre os 3 entes federativos, o município é que está mais perto do cidadão. Então, o município tem um orçamento, o prefeito, que é o gestor daquele orçamento, ele tem a discricionariedade, limitada pela lei, mas uma discricionariedade para apontar onde é que vão ser gastos aqueles recursos que são recolhidos e repassados ao município pelos tributos. E aí ele tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança. Também o município compõe a rede pelo Sistema Único de Segurança Pública, que tem que contribuir com isso. A parte de infraestrutura, com calçamento de ruas, água para a população, tratar da questão também da iluminação pública, destinação correta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário. São diversas ações e serviços públicos que são prestados pelo prefeito, pelo município, através das diversas secretarias. E os festejos juninos entram onde? Fazem parte desse orçamento. Então, o que a gente possibilita com essa iniciativa do painel é que o cidadão possa ter acesso, porque antes só vinha cobrança. Eu quero o melhor São João de todos os tempos. Eu quero aquela atração que hoje é a mais importante, vinculada à temática junina, o sertanejo, às vezes o São João é mais moderno naquela localidade. Eu quero o São Pedro da minha comunidade com mais dias. E tudo isso tem um custo. E o cidadão é chamado a partir de então, não só para cobrar essas atrações, mas também para acompanhar o quanto está sendo gasto. E aí a gente incluiu o Ministério Público, os Tribunais de Contas dos Estados e do Município, a União dos Controladores Internos, o SEBRAE e a UFBA, esse ano ao painel, para dar aquela ideia, porque muito é dito, faço um São Pedro, um Santo Antônio, um São João de 8 milhões de reais, mas o retorno econômico é de 100 milhões de reais para a população. Isso acontece, de fato, em alguns locais. O movimento da economia, em muitos locais, é impulsionado por aqueles festejos antes, durante e depois. Mas a UFB e o SEBRAE estão dando esse suporte para fazer um cálculo econômico específico desse retorno. E a gente sabe que nem todos os municípios têm essa atratividade, movimento a economia dessa forma. Então, muitas vezes, um evento é feito com a proporção de um gasto muito alto, inclusive para o erário municipal daquela localidade, daquela comunidade, e deixa de ser prestado um serviço de saúde de qualidade, posto de saúde de seus profissionais, educação de pior qualidade, com escolas com uma estrutura física menos adequada, falta de calçamento das ruas, enfim, uma série de problemas que o cidadão sente. Então, a gente dá condição ao cidadão para dizer, olha, aqui no nosso município está tudo bem e a gente tem condições de fazer um evento desse porte. Prefeito,
Vamos investir mais em outros serviços públicos e fazer um São João mais simples, mais tradicional, com forró pé de serra, o triângulo, a zabumba e a sanfona. O trio nordestino, O trio nordestino, né? com bandeirola. Então, esse controle social é a última etapa, porque a irregularidade, o ilícito, esse é apurado, investigado pelo Ministério Público e responsabilizado se acontecer. Mas o controle social, Luiz Felipe, o Ministério Público não pode fazer. Quem tem que fazer é o cidadão, e o quanto o município pode gastar dentro da margem de discricionariedade que tem o gestor, isso aí é o cidadão que vai apontar realmente qual é a direção. Muita gente deve estar se perguntando agora, para você que está no rádio, sintonizou agora a Rádio Band News FM, nós estamos conversando com Pedro Maia, procurador-geral do Ministério Público do Estado da Bahia. Muita gente deve estar se perguntando o seguinte: procurador, de que forma eu consigo fazer, enquanto cidadão, esse controle social? Como é que eu denuncio algo que eu consiga identificar como ilícito? Perfeitamente. Primeiro, o controle social através do voto. O que não está de acordo com Esse é implacável. Claro. Se tem recurso para fazer um evento de 5 milhões de reais, tem que ter recurso também para o posto de saúde estar funcionando, para não ter lixão na cidade. Então, esse é a principal força do cidadão. Uhum. Da outra forma, se tiver um ilícito, uma irregularidade, foi feito o evento e há uma suspeita de desvio de recursos, sobrepreço na contratação das estruturas ou das bandas, o Ministério Público é a porta de entrada. Nossa instituição está presente nos 417 municípios, tem um promotor, uma promotora de justiça em cada comarca do Estado, e o cidadão pode procurar o Ministério Público diretamente ou pode discar 127, 127, é o artigo da Constituição Federal que define nossas atribuições. Discando 127, o cidadão estará falando com o Ministério Público através de nosso portal www.mpba.mp.br. A gente pede sempre essa contribuição, a instituição está pronta para cumprir seu papel e convidando o cidadão para atuar junto, para poder termos realmente um município melhor, um estado melhor e um país melhor. Bom, a gente começou falando de São João porque estamos imersos nesse ecossistema nesse momento, né? Mas é claro que a gente não pode deixar de passar a oportunidade de receber aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia, Procurador-Geral do Estado, Pedro Maia. Justiça. Opa, Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Procuradora-Geral do Estado é a doutora Bárbara Camardelli, a quem eu mando um abraço. Doutora Bárbara, perdão, um abraço para a senhora. A gente não pode deixar de passar essa oportunidade para falar de segurança pública, porque o Ministério Público tem um papel fundamental. A gente tem acompanhado as ações que envolvem desde o GAECO, né, desarticulando grandes organizações criminosas, mas também uma atuação contundente do Ministério Público nos últimos tempos em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cortando na própria carne, buscando servidores públicos, sejam da segurança ou não, que estejam promovendo ilícitos e, a partir disso, conseguindo desarticular grandes grupos criminosos. Eu estou citando apenas duas dessas frentes do Ministério Público e gostaria que o senhor falasse nesse momento qual é o balanço que o senhor faz dessas ações, sejam ou não em parceria com a SSP. Com a segurança pública, eu diria que é prioridade absoluta na nossa instituição, é o tema que está em minha mesa todos os dias, desde o primeiro dia que sentei na cadeira de Procurador-Geral de Justiça, e temos atuado de forma firme. Eu acredito que a população baiana acompanhe o trabalho que é feito pelo Ministério Público, um trabalho articulado, integrado com as forças de segurança e que tem diversas frentes. O GAECO e os demais grupos de atuação, como o GAEP, que atua dentro do sistema prisional, o GEOSP, que atua na tutela coletiva de segurança pública e no controle das polícias, e também o GAESF, que atua em relação aos crimes corporativos, o Colarinho Branco também, nós estamos apertando, juntamente com cada promotor e promotora de justiça desse estado de dimensões continentais, tem muito orgulho do trabalho que está sendo feito. O desafio na área de segurança pública é enorme, o tema é transversal, multidisciplinar, não é polícia vinculada à segurança pública, mas segurança pública é muito maior do que o trabalho das polícias. A gente tem que olhar também para o investimento no social, para o braço do Estado nas comunidades, principalmente na entrega de serviços para aquelas comunidades mais vulneráveis e vitimizadas pela violência. E o Ministério Público tem atuado em todas essas frentes, Luiz Felipe. Eu posso falar da atuação dos grupos do Ministério Público e conseguimos em relação ao crime organizado. E nossa linha de atuação contra o crime organizado é quebra da logística e asfixia financeira. Ano passado, 2024,
2,1 bilhões, eu vou falar letra B, não é milhões, bilhões, o Ministério Público conseguiu bloquear do crime organizado. Diversas operações foram realizadas, quase 80 operações. Esse ano, só essa semana, já aconteceram 4 operações do GAECO, em parceria com os outros grupos e articulado com as demais forças de segurança do Estado, dentro e fora do sistema prisional. É importante frisar, uma parceria muito forte com a Secretaria de Segurança Pública. Um desafio muito grande, é o desafio da nossa geração, a segurança pública. A quadra da história cobra das instituições e da sociedade um olhar para a segurança pública. Todas as pesquisas apontam que esse é o tema de maior interesse. O crime organizado hoje é transnacional. As principais organizações criminosas do país têm ramos fora do Brasil, dentro da América Latina e também em outros continentes, principalmente na Europa, braços na Europa. O Brasil faz fronteira com os 3 únicos países do mundo que produzem cocaína: Bolívia, Peru e Colômbia. É rota de passagem dessa droga para o continente europeu. Temos um movimento de disputa territorial. Nosso Estado tem sido alvo constante dessas disputas, e o que eu costumo dizer é que quem traz uma solução pronta para a segurança pública ou está mentindo ou está muito equivocado. Numa sala com ar-condicionado. É um problema complexo, transversal, que impõe um enfrentamento constante por parte das polícias e do Ministério Público, principalmente ao crime organizado. Impõe ações de Estado de busca ativa daquelas pessoas e comunidades mais vulnerabilizadas pela violência. E eu estou falando aqui do jovem, da periferia. Esse é o principal alvo da violência, quem sofre com a insegurança que passamos hoje. E o Ministério Público continuará firme com investimentos em tecnologia, em pessoal. Ampliamos bastante nossa equipe dos grupos especializados, temos dado capacitação permanente para as promotoras e promotores de justiça, para todas as situações de enfrentamento. Temos feito uma atuação inédita na tutela coletiva da segurança pública, um enfrentamento com um grupo que criamos recentemente de atuação dentro do sistema prisional, atuando de forma firme também em relação à corrupção policial. Essa chaga que, além de criar milícias, também compromete toda a estrutura das polícias. É uma minoria de policiais corruptos, sejam policiais da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, ou dentro do sistema prisional da Polícia Penal, mas que compromete todos os bons policiais e todos os bons profissionais que atuam no ramo da segurança pública. Então, são diversas frentes de atuação. Fizemos diversas operações também de enfrentamento à letalidade policial, e esse também é um desafio nosso, do Ministério Público da Bahia. Somos a instituição que faz o controle externo da atividade policial, então temos também essa responsabilidade, e estamos atuando também com a Polícia Civil para melhorar a elucidação de crimes, notadamente dos homicídios e dos crimes violentos letais intencionais como um todo, para poder dar as respostas que a sociedade baiana precisa. O que eu posso falar para os ouvintes e telespectadores dessa plataforma multi-acesso, que é o programa Boa Tarde Bahia, internautas também, é dizer que o Ministério Público está comprometido, e nenhuma promotora, nenhum promotor de justiça, nem esse Procurador-Geral de Justiça descansará sequer um dia enquanto o quadro da segurança pública da Bahia for o que temos hoje. O que, diariamente, inclusive, a gente tem um trabalho muito cuidadoso, né? No Grupo Bandeirantes, um código interno muito cuidadoso para que jamais a gente leve a público uma notícia sem que seja devidamente apurada, com muito rigor e muito cuidado. E eu, por anos, trabalhava aqui apresentando um programa às 6 da manhã, portanto chegava na madrugada. A gente sempre teve, por parte do Ministério Público e também da Secretaria de Segurança Pública, muita transparência a respeito dessas operações que tem inundado o noticiário. E aí muito se questiona o seguinte: nossa, todo dia o noticiário tem operação. Há poucos dias eu entrei num embate com um ouvinte até que reclamava, por exemplo, da realização de blitz. E dizia, essa quantidade grande de blitz acaba atrapalhando a vida da gente, porque a gente perde uma consulta médica, às vezes a pessoa leva tempos e tal. E eu tentava conscientizá-lo. Maior presença da polícia nas ruas, maior quantidade de realização de operações é reflexo do compromisso do poder público com esta segurança. Óbvio
continuará sendo fiscalizada, por exemplo, por entes como a imprensa, como é o nosso caso. A gente quer que a operação tenha início, meio e fim. Ela não seja apenas um episódio para poder agradar os olhos. Ela precisa realmente trazer resultados. E aí, baseado nisso, eu queria te perguntar, o senhor sente que a população como um todo apoia, né, essas ações e de que forma o Ministério Público pode ser mais presente para que as pessoas percebam ainda mais o valor dessas ações realizadas? Bom, eu vou ser redundante aqui. A principal forma disso acontecer é a presença em estúdios qualificados como o que transmite esse programa. A imprensa é fundamental, a boa imprensa, principalmente nesse período de desinformação, essa quadra da história que é marcada pela desinformação e com o advento da inteligência artificial, isso se acentua e causa preocupações. A imprensa livre e qualificada é fundamental, então eu estou sempre à disposição para vir tratar com transparência das ações do Ministério Público. E esse é um exercício diário. A instituição também, através de suas redes sociais, principalmente através do site, tem comunicado sempre à população essas ações de maior relevo, de interesse jornalístico, realmente, que tem praticado. O Ministério Público, Luiz Felipe, ela é uma instituição que ganha um contorno diferente a partir da Constituição Federal de 88, passa a ser a própria Constituição Federal em movimento na efetivação dos direitos fundamentais, é a voz daqueles que não têm voz em relação àqueles direitos que são de todos. Então, é um cuidado muito grande de aproximar o Ministério Público da sociedade, do poder público, da imprensa, dos movimentos sociais, do poder econômico, para poder, de forma corajosa, mas de forma criativa também, tentar construir os caminhos para a efetivação desses direitos. E o direito à segurança pública é um direito fundamental do cidadão. O direito de transitar livremente, de não ter sua integridade física, seu patrimônio, sua vida violado, isso é um desafio muito importante. E temos feito no máximo esse exercício diário. E também temos feito um exercício também de abrir a instituição para diálogos e construções coletivas. O Centro de Autocomposição e Construção de Consenso do Ministério Público, Compor, é uma ferramenta que eu convido a todos para conhecer. É uma forma nova, disruptiva do Ministério Público tratar questões estruturais de grande relevo e importância para a sociedade, colocando todos os atores à mesa. Nossa instituição, como indutora de políticas públicas, antes de ser fiscal da lei, antes de sermos titulares da ação penal, somos, acima de tudo, pelo desenho constitucional, indutores das políticas públicas na implementação dos direitos fundamentais. Nós precisamos dialogar com os destinatários das políticas públicas, a sociedade baiana, e também com aqueles que têm o dever, não de induzir, mas de implantar as políticas públicas, que são os gestores públicos municipais e estaduais, os prefeitos, os governadores, os deputados, os vereadores, os secretários de Estado e município, para poder, juntamente com eles, entender quais são os limites de atuação. Nossa instituição amadureceu ao ponto de não querer tirar a caneta de quem detém mandato. O mandato é a legitimidade constitucional máxima para a efetivação dessas políticas públicas, dos serviços públicos. Importante. Mas nossa instituição, como fiscalizadora e indutora dessas políticas, tem sim o dever de dialogar e cobrar nos termos da lei, mas respeitando as plataformas que foram defendidas e também o orçamento, a capacidade administrativa, o tempo do gestor para poder construir esses espaços. E sentando à mesa, dialogando, construindo, através de técnica, boa técnica, nossa equipe é toda certificada, faz mediação e outras formas de autocomposição, a gente tem tido grandes resultados tratando dos temas estruturais. Bom, nós estamos aqui, para você que está do outro lado, você que está no rádio, não está acompanhando o vídeo, nós estamos conversando hoje aqui no Boa Tarde Bahia com o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia, e a gente falou da aproximação do Ministério Público com a população. Estamos às portas do 2 de julho, um evento de grande relevância para o nosso estado, para a identidade de quem é baiano e de quem vive nessa terra, apesar de não ter nascido aqui. E o Ministério Público também realiza uma ação muito particular de aproximação com a comunidade nesse período, né? Tem a Procuradoria itinerante, a Procuradoria-Geral itinerante, mas tem uma outra ação particular nesse período. Bom, eu sou um apaixonado pela Bahia. Eu comecei dizendo que a Bahia era a Bahia e esse estado eu acho que está no meu coração e de todos os baianos. A Bahia é um sentimento muito próprio para quem é baiano e para quem já esteve na Bahia. É um estado de espírito, é uma mistura de cores, ritmos, sons.
e é um estado que traz um traço de ser onde o Brasil teve a chegada dos portugueses, essa miscigenação com os povos originários e a construção dessa cultura própria que tem na sua expressão máxima o 2 de julho. O 2 de julho é a marca da independência do Brasil na Bahia. Eu tenho ouvido, e me deixa muito feliz, que o 2 de julho esse ano será feriado nacional decretado pelo presidente Lula. E isso vem numa crescente, especialmente depois que, há 2 anos atrás, completaremos 202 anos esse ano de independência do Brasil na Bahia. Mas a marca dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia, no 2 de julho de 2023, causou nos baianos um sentimento de realmente se apropriar ainda mais dessa data, festejar, celebrar e apresentar para o Brasil e no mundo o que aconteceu aqui. 2 de julho, na Bahia, é a independência com guerra, com luta para a expulsão dos portugueses. Foi onde teve sangue, suor e ideias para uma construção de país. E, acima e além de tudo, foi o povo brasileiro, a cabocla e o caboclo, que pegou nas armas para expulsar os portugueses. É uma história muito rica, que tem na Maria Quitéria, que tem na Maria Filipa, que tem no Corneteiro Lopes, personagens icônicos e que permeiam a imaginação de todos aqueles que aqui nasceram, e o Ministério Público não poderia ficar de fora de uma história e de um momento tão importante como esse. Primeiro ano que estamos fazendo um serviço como esse foi dito do Procuradoria-Geral de Justiça Itinerante, que é a ideia da aproximação realmente com o povo baiano em todas as regiões, e caminhamos já por diversos municípios, levando a Procuradoria-Geral de Justiça, instalando a Procuradoria-Geral de Justiça, transformando aquela região em região sede do Ministério Público baiano. E no 2 de julho, na verdade nos dias 30 e 1º, o Ministério Público vai estar presente em Cachoeira. Cachoeira, palco histórico dos eventos do 2 de julho de 1823, onde estaremos fazendo eventos para valorizar o patrimônio histórico, artístico, cultural daquela região. Estaremos também discutindo os temas referentes à independência, a participação das mulheres na independência e confrontando com essa realidade difícil ainda de violência doméstica e violência contra a mulher que existe em nosso estado e nosso país. Quero agradecer ao Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, desejar um ótimo São João. Aproveite, porque vem muito trabalho, além do São João já ser trabalhoso, vem muito trabalho logo depois com 2 de julho. Não, saindo daqui correndo já para poder cumprir a tradição, estarei em Cabaceiras do Paraguaçu, região do Recôncavo Baiano. Devo ficar por lá, mas é possível que eu visite algumas outras cidades da região durante o período. Eu quero agradecer esse espaço, eu estou à disposição, assim como toda a instituição está à disposição. O Ministério Público vive um momento muito positivo de unidade e de potência na sua atuação, e uma atuação que tradicionalmente dentro do sistema de justiça, mas que nesse período mais recente tem tentado se comunicar de forma mais direta e mais próxima à comunidade, com ações que trazem efetiva melhoria para a vida das baianas e dos baianos. Muito obrigado, Luiz Felipe, sempre um prazer. Satisfação toda nossa, viu? E para você que acompanhou o Boa Tarde Bahia até agora, lembrando, tá acabando na TV, mas a gente segue na programação no rádio e no YouTube. Um abraço, tchau, tchau.